Começa agora o Revista TST com as principais notícias da semana na Justiça do Trabalho. E nesta edição você confere: TST absolve a empresa de transportes de reintegrar cobrador com deficiência. Caixa Econômica Federal não é responsável por obrigações trabalhistas de zelador do Minha Casa Minha Vida. No quadro Quero Post, saiba qual o peso máximo que o empregado pode carregar no local de trabalho. E ainda, uma entrevista com o ministro Renato de Lacerda Paiva, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, sobre o trabalho desenvolvido na Corregedoria do TST. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST de hoje com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Por maioria, a SDI1 absolveu uma empresa de transporte coletivo do Espírito Santo de reintegrar ao quadro de empregados um cobrador de ônibus com deficiência. O cobrador demitido da Aviação Serena processou a empresa com a alegação de que a dispensa teria sido imotivada. Ainda de acordo com o profissional, após a demissão, a companhia de transporte público não teria contratado outro empregado com deficiência para substituí-lo. A norma expressa no parágrafo 1º do artigo 93 da Lei 8.213 de 1991 condiciona a dispensa de um empregado com necessidades especiais ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social à contratação de outro trabalhador em iguais condições para assumir o posto vago após o fim do contrato. A lei também determina que empresas com mais de 100 empregados contratem um percentual mínimo de trabalhadores com deficiência de 2 a 5% de acordo com o tamanho do quadro de pessoal. A Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, assinala que o objetivo maior da norma é garantir a esses trabalhadores a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Durante o processo trabalhista, a Aviação Serena comprovou que em janeiro de 2004, quando demitiu o cobrador, era obrigada a manter 15 empregados reabilitados ou com deficiência, e na época tinha 16. Com o entendimento de que a legislação tem a finalidade de manter o percentual definido por lei, o TRT do Espírito Santo manteve a sentença que negou a reintegração do trabalhador. Após essa decisão, o cobrador recorreu ao TST. E a 7ª turma determinou que ele fosse recontratado, mas a empresa entrou com recurso. Com a tentativa da Aviação Serena de reverter a decisão, o caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais. Ao analisar o processo, o relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, avaliou que o sistema jurídico apenas exige que a empresa preencha o percentual de cargos conforme o número total de empregados. Para o ministro, o fato de a empresa não ter comprovado a contratação de um substituto em situação semelhante não implica a ilegalidade da dispensa. Considerando que, mesmo após a dispensa do reclamante, a reclamada manteve em seu quadro pessoal o percentual de reabilitados e portadores de deficiência nos limites fixados pela Lei 8.213/91, não há óbice à dispensa sem justa causa e, portanto, não se justifica a reintegração determinada. Os ministros João Oreste Dallazen, Valmir Oliveira da Costa e José Roberto Freire Pimenta votaram no mesmo sentido. A empresa não contratou um substituto, tal como, em princípio, a letra fria da lei prevê. Também portador de deficiência. Mas manteve a cota. Atingiu-se a finalidade a que o legislador teve em mira. O ministro Barros Levenhagen, à época presidente do Tribunal Superior do Trabalho, discordou desse entendimento e afirmou que o objetivo da lei foi proteger a dignidade da pessoa humana, sobretudo do deficiente. Após pedido de vista, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre Agra Belmonte. O ministro defendeu o posicionamento divergente. O legislador pretende que seja dada uma oportunidade de trabalho a essas pessoas, que essas pessoas tenham a possibilidade de participar do mercado, tal como ocorre com outros trabalhadores. A cota é apenas no sentido de obrigação, para que se tenha um determinado percentual. Agora, a empresa admite além da cota. E aí resolve, sem nenhum motivo justificado,
dispensar aqueles trabalhadores que estão além da cota, apresenta isso como defesa, no sentido de que não precisa cumprir a cota, eu penso que não deve ser desta forma, nós estaríamos tratando aqui o trabalhador como mercadoria. Mas, por maioria, a SDI1 aceitou o recurso da empresa. Com isso, o acórdão regional, que negou a reintegração do cobrador, foi restabelecido. E também tivemos julgamento de destaque pela sessão de dissídios coletivos. E quem acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai. Olá, Ana Amélia. Os ministros da sessão de dissídios coletivos discutiram o valor de uma multa por descumprimento da liminar que considerou a greve dos rodoviários de Goiânia abusiva. Como após a decisão liminar, as partes fizeram um acordo que colocou fim à paralisação de um dia, a SDC debateu se a multa ainda deveria ser paga. Durante a sessão, os ministros tiveram entendimentos diferentes sobre o caso. Acompanhe na reportagem. A presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás havia concedido liminar declarando a abusividade da greve e determinando o retorno imediato dos trabalhadores às atividades, sob pena de multa diária de R$50 mil. Mas após diversas reuniões, patrões e empregados chegaram a um acordo. O Ministério Público do Trabalho do Estado goiano pediu então que a liminar fosse modificada para considerar a paralisação dos trabalhadores legítima e cancelar a multa. O TRT de Goiás homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito. O Sindicato das Empresas, no entanto, recorreu da decisão do regional e pediu a aplicação da multa por descumprimento da decisão liminar anterior à conciliação, mas o recurso foi negado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na sessão de dissídios coletivos, o relator ministro Maurício Godinho Delgado citou precedentes e lembrou que a SDC entende como valores proporcionais em caso de greve quantias que variam de R$5 mil a R$20 mil e, por isso, sugeriu o valor de R$10 mil. A greve feita foi de um único dia. Esse é um ponto muito importante, porque uma greve de um único dia é uma greve que já está levando em conta os interesses da população. A ministra Maria Cristina Peduzzi abriu o voto divergente. Para a ministra, a multa fixada em R$10 mil não seria adequada. A ministra lembrou que os trabalhadores promoveram greve sem aviso prévio e que ônibus foram depredados e pessoas ficaram feridas durante a paralisação. Sob essa perspectiva, entendo que o restabelecimento do valor da multa de R$50 mil fixado no TRT é adequado e proporcional ao dano concreto. Já a ministra Kátia Magalhães Arruda acompanhou o voto do relator. Para ela, R$50 mil seria um valor muito alto para uma greve de um dia. As multas não podem ter como parâmetro desconstruir todo o capital do sindicato. Então, eu estou seguindo a jurisprudência que tem sido dominante nos valores. A ministra Maria de Assis Calcin seguiu a divergência. Nós tiraríamos toda a carga pedagógica dessa multa se nós diminuíssemos por um valor muito pequeno. Votaram pela redução do valor da multa o relator ministro Maurício Godinho Delgado e a ministra Kátia Magalhães Arruda. Seguiram a divergência aberta pela ministra Maria Cristina Peduzzi, a ministra Maria de Assis Calcin, o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, e o presidente ministro Ives Gandra Martins Filho. Dessa forma, por maioria, ficou decidido que o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia e Região Metropolitana, Sindicoletivo, deve pagar multa de R$50 mil por descumprimento da liminar que declarou a greve abusiva. E no próximo bloco, saiba qual o peso máximo que o empregado pode carregar no local de trabalho. É no quadro Quero Post. Voltamos com o Revista TST e vamos direto ao giro de notícias pelas turmas. Eu começo com o destaque da quarta turma.
Uma operadora de teleatendimento conseguiu anular decisão que havia a condenado à pena de confissão ficta por não aparecer para depor na audiência de instrução. De acordo com a trabalhadora, ela não compareceu à audiência porque não foi intimada pessoalmente, já que a intimação foi enviada ao advogado dela. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu não ter havido justificativa para a operadora não depor em audiência. Ao julgar o recurso da trabalhadora ao TST, a relatora, ministra Maria de Assis Calci, entendeu que a mera intimação da parte para a audiência por meio de advogado não é condição suficiente para justificar a aplicação da pena. Por unanimidade, a turma afastou a confissão ficta e determinou o retorno do processo à primeira instância para a reabertura da instrução. E a 5ª turma isentou a Caixa Econômica Federal do pagamento de verbas rescisórias ao zelador do programa Minha Casa Minha Vida. Depois de ser demitido, ele entrou com ação na Justiça do Trabalho pedindo que a empregadora, a tomadora de serviços e a Caixa Econômica Federal fossem condenadas ao pagamento das verbas rescisórias. O pedido foi aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. O TRT condenou as empresas e a Caixa Econômica ao pagamento das verbas, por entender que o banco, dono do empreendimento, não teria fiscalizado de forma eficaz o cumprimento das obrigações trabalhistas. Mas, para o relator na 5ª turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, a Caixa é apenas gestora do programa Minha Casa Minha Vida e, por não se tratar de empresa construtora ou incorporadora, não teria responsabilidade pelo pagamento das verbas. A decisão foi unânime. E a 3ª turma invalidou transação que impedia a empregada da Colgate de ajuizar ação trabalhista por doença profissional. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, manteve sentença que extinguiu o processo da trabalhadora sem julgamento do mérito, com base em documentos apresentados pela Colgate. Na ação, a ex-empregada disse que ficou incapacitada para o trabalho após ter desenvolvido tendinite e síndrome do túnel do carpo, entre outras complicações, devido aos movimentos repetitivos realizados durante o serviço. Em defesa, a empresa apresentou documentos indicando que ela teria feito acordo ao receber a indenização pela rescisão, que daria à empresa a mais ampla, geral e irrevogável quitação quanto ao contrato de trabalho mantido entre as partes e a quaisquer eventuais danos sofridos no curso da relação de emprego, reconhecendo que foram amplamente indenizados e quitados todos os direitos em questão. A trabalhadora recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 3ª turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, afirmou que o valor da transação, equivalente a pouco mais de 1 ano de salário, destinava-se a compensar apenas o rompimento do contrato, não incluindo eventuais danos decorrentes de doença profissional. Por unanimidade, a turma invalidou o acordo e determinou o retorno do processo à primeira instância para o julgamento dos pedidos de indenização. E o Giro de Notícias continua. O destaque agora é da 2ª turma. Uma auxiliar de limpeza vai ser indenizada em R$ 5.000 por ter sofrido agressões físicas e ofensas verbais no ambiente de trabalho. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, a auxiliar tentou aumentar o valor da condenação, mas o regional entendeu que a quantia estava adequada. No TST, o entendimento foi mantido pela turma. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, também considerou que o valor estava adequado ao caso e afastou a alegação de violação à Constituição Federal. E essa notícia teve destaque em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook foram vários comentários. Um deles foi o do Lucas Alexandre Silveira, que disse o seguinte: "Já acho lamentável uma palavra de ofensa. Imagine bater." E deixe você também o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. Tem alguma dúvida sobre direito trabalhista? É só fazer sua pergunta com a hashtag QueroPost que a gente responde para você. E pelo Facebook, com a hashtag QueroPost, nós recebemos a seguinte pergunta da Ana Gabriele Ramos. Em atividades que envolvem carregamento e descarregamento, qual o peso máximo que o trabalhador pode carregar?
Vamos saber a resposta agora na reportagem. A dor na coluna é aqui mesmo, forte. Toda vez quando agacho, quando é para levantar, às vezes o menino tá mais eu tenho que me ajudar a levantar. Dói. São 10 anos de profissão e muito trabalho pesado. Evaldo Barros Brito tem 44 anos e sente dores constantes nas costas e no pulso. Segundo o pedreiro autônomo, ele carrega ao longo do dia cerca de 300 quilos, divididos em algumas viagens, sem qualquer tipo de equipamento de proteção ou tecnologia para ajudar. É pesado, das 7h30, 8 horas até às 6. Todo dia. Evaldo foi algumas vezes ao médico. Sem plano de saúde, ele depende do atendimento em hospitais públicos. Nas consultas que conseguiu, foi aconselhado a repousar e a tomar remédios para a dor. A CLT estabelece no artigo 198 o limite de 60 quilos para o trabalhador carregar individualmente. O artigo 390 da CLT ainda diz que ao empregador é vedado empregar mulheres em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. Na Justiça Trabalhista, os processos envolvendo o assunto são analisados caso a caso, considerando também a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, que determina parâmetros para trabalhos que envolvem levantamento, transporte e descarga individual de materiais. Hoje em dia, existem vários critérios que têm que ser verificados. Então, tem a NR17, que é uma norma, né? Que estabelece qual é a forma de carregamento, o que tem que ser observado. Então, o peso, aquele peso de referência na CLT, ele pode ser interpretado de acordo com as normas vigentes de hoje. Então, um trabalhador que, dependendo do tipo físico do trabalhador, ele não pode carregar nem 20 quilos. Ou pode carregar 50. Depende da estrutura física de cada um. No TST, a terceira turma condenou uma empresa agrícola a pagar indenização por danos morais de R$15 mil, além de pensão mensal a um auxiliar de descarga que desenvolveu sequela definitiva na coluna, devido a posturas não ergonômicas e esforço físico acentuado. Como a atividade do empregado era de risco, o Código Civil admite a responsabilização objetiva, sem caracterização da culpa do empregador pela doença. Os ministros, de forma unânime, restabeleceram a sentença que condenou a empresa a pagar indenização por danos morais no valor de R$15 mil e pensão mensal de 1/3 do salário até recuperação do trabalhador. Algumas categorias específicas, como os carteiros, conseguiram uma diminuição do peso máximo que podem carregar. O acordo coletivo da categoria de 2015 e 2016 prevê peso de 10 quilos para homens e de 8 quilos para as mulheres. A juíza do trabalho ressalta que é importante que cada empresa atue para que os empregados estejam cada vez mais seguros no ambiente de trabalho. E eles evitam acidente do trabalho, doenças do trabalho, tudo isso é evitado com a prevenção. Se todo mundo fizesse essa técnica de prevenção na empresa para ver o que ele pode minimizar ou o equipamento que ele pode adquirir. Hoje a gente está vivendo uma evolução muito grande de tecnologia. Então existem várias tecnologias para que essa carga não seja preciso ser levada por um trabalhador, o ser humano. Pode ser conduzida por ele em algum aparelho, em alguma máquina, alguma coisa nesse sentido. E vamos conferir outras notícias de destaque na semana. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho promovem a exposição de quadros pintados por adolescentes do projeto Transformação Cidadã, desenvolvido pela instituição Casa Azul, que atende crianças e adolescentes de regiões próximas a Brasília e que vivem em situação de risco. A exposição marcou o início da Semana Nacional da Aprendizagem e o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, cuja data é lembrada internacionalmente no dia 12 de junho. A mostra vai até o dia 23 de junho e é aberta ao público.
E também pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho de Crianças e Adolescentes, o Senado Federal promoveu uma sessão especial. Durante o evento, que contou com a presença de ministros do TST, a coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra Kátia Magalhães Arruda, disse que são necessárias ações rápidas para que o futuro de jovens não seja comprometido. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, encerrou correição ordinária no TRT da 9ª Região, no Paraná. Durante 5 dias, o ministro analisou os dados e a estrutura judiciária do regional e destacou o desempenho do tribunal no cumprimento de metas que dizem respeito às conciliações. Foi lançada em Brasília a iniciativa global 100 milhões por 100 milhões, voltada para a educação de jovens e contra o trabalho infantil. O evento teve a participação de ministros do TST. A campanha é uma iniciativa global do Nobel da Paz, o engenheiro indiano Kailash Satyarthi, coordenada no Brasil pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com parceria do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E no próximo bloco, uma entrevista com o ministro Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, sobre o trabalho desenvolvido na Corregedoria do TST. Estamos de volta com o Revista TST e hoje aqui no estúdio eu recebo o ministro Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, ministro. É um prazer estar aqui. Bom, ministro, desde o ano passado o senhor está à frente da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e até então 16 correições já foram realizadas pelo senhor. Queria que o senhor fizesse uma breve síntese sobre esse trabalho desenvolvido nesse período. Bem, as correições ordinárias têm por objetivo fazer uma fiscalização, um diagnóstico dos tribunais regionais do trabalho. E, através dessas correições, nós identificamos os problemas ali existentes e propomos soluções. Eu posso lhe dizer que é um privilégio para mim, a essa altura da vida, estar na Corregedoria e ter a oportunidade de conhecer todos os tribunais regionais do Brasil, né? E a impressão que eu tenho é que uma instituição extremamente séria, com protagonistas extremamente envolvidos no seu trabalho e na prestação jurisdicional. E quanto às boas práticas e iniciativas adotadas pelos TRTs, quais que o senhor destacaria? É interessante porque nós temos vários Brasis dentro de um Brasil só, não é? Nós temos muitas realidades. E o que nós verificamos é que os tribunais regionais de trabalho, dentro dos seus limites, das suas características sociais e econômicas, têm sempre buscado soluções até que não estão na lei, né? Soluções novas. E eu poderia destacar duas, pelo menos, que me impressionaram bastante. Uma delas é a criação dos centros de conciliação da 18ª região e também da 15ª região. Aliás, a 15ª criou uma ferramenta interessantíssima usando o WhatsApp para as conciliações, com um resultado excepcional. E eu destacaria também a Central de Execuções da 3ª região, que atua de maneira muito eficiente. E um grande aliado nesse trabalho, ministro, é o sistema e-gestão, não é? Que disponibiliza acesso às informações dos órgãos do Judiciário Trabalhista. Explica mais para a gente sobre essa parceria. O e-gestão é uma ferramenta essencial hoje para a Corregedoria Geral, não é? Nós temos, através do sistema e-gestão, um diagnóstico imediato de toda a situação do país na Justiça do Trabalho, né? De cada vara, da produtividade de cada juiz, de tempo médio de processo em cada tribunal, do resíduo de execução. Nós temos todos esses dados. Então, quando nós vamos para a correição ordinária, nós já vamos com uma
posso dizer assim que 70% já dos dados levantados através da gestão. E o resto nós vamos apurar lá no momento. Então, hoje a gestão é uma ferramenta importantíssima para a Corregedoria Geral, mas também é muito utilizado pelos tribunais regionais para estabelecer as suas políticas. Ministro, eu gostaria que o senhor falasse também sobre o Bacenjude, que é o sistema que interliga a Justiça do Trabalho ao Banco Central e às instituições bancárias. O Bacenjude foi um sistema criado há uns anos atrás para agilizar a penhora de contas bancárias de devedores trabalhistas sem que esse procedimento passasse pelo Banco Central. Hoje, o juiz pode fazer a penhora automática das contas e também o desbloqueio dessas contas através do sistema da internet. Isso traz uma agilidade muito grande na execução. E para que serve o cadastro de contas únicas? Como é que ele é feito atualmente? O cadastro de contas únicas veio resolver um problema, porque toda vez que o magistrado acionava o Bacenjude, havia o bloqueio de todas as contas bancárias de uma determinada empresa. Então, ele veio, na verdade, para beneficiar os bons pagadores. As empresas que têm interesse em pagar, elas indicam uma conta única. A contrapartida é que mantém sempre um numerário suficiente para a penhora. Mas a penhora é feita apenas nesta conta, de modo que não cria grandes problemas para as empresas, né, bem intencionadas. Ministro, com relação ao Bacenjude digital, ele vai tornar mais fácil a tramitação dos pedidos de bloqueio de valores? Sem dúvida. Hoje, pelo sistema tradicional, todo o cadastramento de conta única é feito através de um requerimento das empresas, conjuntada de documentos em papel. Toda a comunicação deste processo é feito via postal e é um processo pesado, antigo, oneroso, e através do Bacenjude Digital, JT, todo esse procedimento será feito online. Ou seja, haverá mais acessibilidade para as empresas. Bastará as empresas entrarem no sistema, fazerem o seu cadastro e toda a comunicação será feita também online. Sem dúvida alguma, vai agilizar muito esse processo. Ok, ministro, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.